A nossa comissão, ela já existe há bastante tempo aqui no CRA e reúne profissionais da área da administração que atuam na área da saúde. Nós estamos aqui representados, a nossa comissão, pelos colegas Fábio, o colega Rogério Marques, o colega Marcos Azevedo, a colega Ana Maria e a palestrante de hoje, Rita de Cássia Garcia. Eu queria informar também para vocês que a Rita de Cássia, ela está nos brindando aí com a palestra dela e ela também é autora do livro Estratégia e Ação, BSC no contexto das organizações de saúde. Eu também queria agradecer em nome do presidente do CRA, o administrador Wagner Siqueira, que considera sempre um prazer receber todos aqui. Queria chamar... eu preciso passar para vocês, preciso informar também como nós vamos fazer. Vai ocorrer, está prevista a palestra da colega Rita de Cássia Garcia, e, afinal, nós estamos propondo fazer um fechamento e algumas conclusões, onde nós estamos convidando os colegas Marcos Azevedo e Ana Maria para, junto com a palestrante e o plenário e a plateia, fazer uma análise da importância do BSC no contexto das organizações de saúde. Vou passar, então, aqui a palavra para a nossa palestrante e agradecer a ela a oportunidade que ela está dando agora para todos nós de transmitir esse conhecimento. Obrigada. Bom, boa noite. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite de estar aqui falando sobre esse tema que é minha paixão, né? Desde que eu fiz a minha pós-graduação, mestrado na UF, eu fiquei apaixonada pelo tema e comecei a pesquisar. Minha dissertação de mestrado foi um estudo de caso em cima da aplicabilidade do Balance Scorecard, e eu tenho trabalhado e estudado muito esse tema. Então, eu vou falar aqui um pouquinho para vocês, falar em 40 minutos, 50 minutos, 1 hora sobre BSC é loucura, né? Porque é um tema que tem muito assunto para a gente abordar, né? Mas vamos tentar ver se eu consigo transmitir toda a importância do Balance Scorecard e a importância da aplicabilidade disso dentro das organizações de saúde. Então, Pedro já falou do livro, né? Sim. Nós vamos sortear aqui este livro, mais o livro de administração de guerra. O livro é do professor Mário Manhães Moço, Administração de Guerra, e ele fala sobre estratégia contida em Sun Tzu, Maquiavel, Musashi, Jomini e Klaus Weitz. Porque a nossa palestrante tem origem alemã. E um outro livro também. Esse livro, ele não é um livro específico de administração, mas eu achei interessante porque ele fala sobre desigualdades, educação e pobreza. É interessante para quem esteja interessado em pesquisar assuntos relacionados à educação, seria uma referência interessante. É do professor Murilo Fael, da Fundação João Pinheiro, de Belo Horizonte. Será distribuído depois os papéis para os sorteios. Viu? Bom, então o texto, Metodologia de Gestão Estratégica do BSC, do contexto das organizações de saúde, ele está sendo abordado nesse livro, e foram vários autores, na realidade eu sou uma coautora, quem coordenou o livro foi o Valdir Borba, e são vários autores, inclusive o pessoal da MV Sistemas, e falou um pouquinho da aplicabilidade disso dentro de um sistema informatizado e tudo mais, para facilitar o controle, né? Tá? Bom. Então, eu fico pensando, a gente fala de BSC, Balance Scorecard, meu Deus, quantas ferramentas de gestão nós temos, né? Quantas metodologias existem por aí, né? A gente fala em
gestão de processos, ABC, Active Based Management, Active Based Costing, fluxograma, Pareto, Brainstorm, Benchmark, PDCA, BSC, 5S, é uma sopa de letrinhas, né? Uma série de ferramentas. E eu acho que a grande questão, como utilizá-las, como linkar isso tudo, como transformar isso tudo em resultados. Eu acho que esse é o grande problema. Como transformar os escritos, as normas, as teorias, em aplicações práticas, em realizações. Como fazer isso? Porque, às vezes, a gente faz uma faculdade, faz um curso, vai lá, aprende uma série de teorias, e aí? Para que serve tudo isso? Esse curso foi um investimento, a partir do momento que eu não apliquei, deixou de ser um investimento, né? Passou a ser um custo, né? Aprendi e não apliquei. Tá? E eu parto do princípio que nenhuma teoria ou experiência em uma organização garante o seu sucesso na aplicação em outra organização. Vocês concordam com isso? Por quê? Porque as organizações são diferentes, cada uma é de um jeito. Então, a teoria ela tem que ser customizada para dentro da organização. Alguém fez alguma coisa e escreveu, como o Kaplan e o Norton escreveram BSC, com a sua experiência na aplicabilidade dentro das organizações americanas que ele viveu, e aí a gente vem pegar aquele modelo e tenta botar na íntegra. Não, a gente tem que customizar, a gente tem que trabalhar esse conhecimento para dar o resultado dentro da organização. E aí eu fico pensando na cabeça dos diretores, dos gestores, dos administradores dentro das organizações. Ele fica ali pensando, como eu vou chegar à minha visão de futuro com tantas interferências externas, legais, políticas, sociais, econômicas, ambientais, tecnológicas, intervindo aí na minha gestão, na minha empresa? Como eu vou chegar lá? E eu costumo utilizar o modelo da Fundação Nacional da Qualidade, do Prêmio Nacional da Qualidade, que é um modelo sistêmico de gestão das organizações. Vou ampliar aqui o modelo, que ele fala que a liderança, através do conhecimento dos seus clientes e da sociedade, desenvolve o quê? Estratégias e planos. Toda essa parte azul aqui, eu juro que isso aqui é um azul escuro, tá? Vocês não vão acreditar, mas é o P do PDCA, é o plane, é o planejar. Então, como eu planejo? A liderança, através do conhecimento dos seus clientes e da sociedade, desenvolve estratégias e planos. Sim, e aí? Faço o que com isso? Essas estratégias e planos do fazer são feitas através de pessoas e processos. A fim de quê? Para quê? Para chegar a resultados. Tá? Esses resultados são transformados em informação e conhecimento e levados para toda a organização. Olha lá, informação e conhecimento circulando pela organização. Esse é o modelo sistêmico do Prêmio Nacional da Qualidade. Esse modelo, que a gente diz que ele trabalha rodando o PDCA, o nosso famoso PDCA, né? Onde você planeja, faz através de pessoas e processos, checa através de resultados e age através de informações e conhecimentos, levando para toda a organização. E estabelecendo todo um processo de melhoria contínua desse conhecimento. Tá? E aí, o Prêmio Nacional da Qualidade, as organizações que ganham o Prêmio Nacional da Qualidade são consideradas organizações de classe mundial. E elas têm vários pontos em comum. E o foco principal, olha só onde é, em resultados. Antigamente, as organizações ganhavam prêmios de qualidade, e às vezes não tinham resultados, e faliam depois. Que prêmio é esse? E aí eles começaram a trabalhar e perceberam que tem que ter foco nesses resultados. E olha que interessante, os resultados são
Resultados econômicos financeiros. Antigamente só se pensava em resultado financeiro, né? A empresa ficava focada, está dando resultado financeiro, está bem, não está dando, está mal. Mas ele foca aqui não só nos resultados econômicos financeiros, mas também nos resultados de clientes e mercado. Como é que está meu cliente? Como é que está o mercado? Como é que está a sociedade? A sociedade em si está gostando? As pessoas estão satisfeitas? É isso que a sociedade precisava do meu hospital, da minha empresa, da minha clínica? Tá? Em relação às pessoas, os funcionários, as pessoas estão satisfeitas? Ou vão sair e vão arrumar emprego em outra empresa? Tá? Em relação aos processos principais de negócio e processos de apoio, como é que estão esses processos? Eles estão dando os melhores resultados que eles poderiam dar? Em relação aos fornecedores, os fornecedores são os melhores? E aí ele começa a pontuar cada um desses itens, tá? 100 pontos para econômico financeiro, 100 pontos para clientes, tendo uma abordagem macro de todos esses pontos. E aí a gente começa a entender a organização dentro de uma visão sistêmica da organização, onde a empresa está sentada em processos. E aí a gente começa a ver os 3 níveis de desempenho da organização. Antigamente, as organizações tinham o quê? Um organograma, pura e simplesmente um organograma. O que esse organograma nos diz? Função, divisão, hierarquia, é o que mostra para a gente, não é? Só que existe um autor chamado Hamler e Branch, que ele diz que o grande problema das organizações estão aqui, ó, que ele chama de white space, que são os espaços em branco, entre uma função, um departamento e outro. Vocês já viram corrida de revezamento? Que a pessoa tem que passar o bastão para outra? Imagina se a equipe toda, um jogar o bastão para o outro e falar, eu já fiz meu trabalho, para que eu vou me preocupar se o outro vai correr bem, não vai? Se ele pegar o bastão, ele pegou, se ele não pegar, problema dele, eu já fiz minha parte, né? Mas não, ninguém é corrida, né? Se não se preocupar, correr junto. O que acontece na corrida? As pessoas correm para não perder velocidade juntos, entrega o bastão, se certifica que o outro pegou o bastão, e aí sim larga. Não é assim? Para quê? Para que toda a equipe ganhe a corrida. A mesma coisa tem que ser na organização. A gente tem que começar a ver a organização nos seus 3 níveis de desempenho. No nível macro, onde esse organograma ou essa organização ela vai trabalhar para oferecer alguma coisa para os seus stakeholders, suas partes interessadas. E oferecendo alguma coisa para o mercado, produtos e serviços de qualidade, produtos e serviços que a sociedade precisa. Esse é o primeiro nível macro, onde a gente vê a organização como um todo, olhando mercado e partes interessadas. Mas é só isso? Não. A gente tem aqui o quê? Processos. A gente começa a entender que existem processos que cortam essa organização, e ocupando esses espaços em branco, para que a gente chegue a esse resultado. É o somatório de cada um desses processos que vai me levar a esse resultado aqui que eu quero. E a gente tem só isso? O que mais que falta aqui? Pessoas. Cada caixinha dessa tem pessoas. E é o resultado do trabalho de cada uma dessas pessoas, de cada um desses processos, que vai me levar ao resultado da empresa como um todo. E aí eu preciso fazer o quê? Eu já sei que eu tenho 3 níveis de desempenho da organização, no nível macro da organização, nível de processo e nível de pessoas, e eu começo a medir cada um desses 3 níveis. Eu faço uma medição da organização no nível estratégico, macro, em seus processos, e no nível de trabalho executor das pessoas. Para chegar ao quê? No resultado que eu quero das partes interessadas e do mercado, que está esperando receber. Tá? Para que eu meço? Por que eu meço? Para que eu meço? Por que é importante medir? A Ângela é que é boa nisso, né? Eu meço para monitorar, eu meço para alocar,
eu meço para controlar, eu meço para avaliar, eu meço para melhorar, eu meço para responsabilizar, eu meço para comunicar, eu meço para gerenciar. Porque existe um autor, Joseph Juran, que diz que quem não mede não controla, quem não controla não gerencia. Será que nós estamos gerenciando nossas empresas? Temos indicadores que nos digam se ela está bem, como é que eu melhorei, como é que eu não melhorei? Será que temos esses indicadores? Aí vem o autor do Balance Scorecard e diz o seguinte: indicadores servem para comunicar, não para controlar. O Kaplan e o Norton, eles partem do princípio que o indicador que eu preciso é para comunicar o que eu espero de você. Vamos dizer que eu sou uma recepcionista, entrei para trabalhar numa empresa. Eu chego para ela e falo assim, olha, o seu trabalho tem que ser bom. O que é bom? Bom para mim é uma coisa, bom para você é outra coisa, bom para ele é outra coisa. O que é bom? É totalmente diferente de você chegar para a recepcionista e falar assim, olha, aqui está a nossa pesquisa de satisfação. No item recepção e atendimento aos nossos clientes, nós temos aqui alguns critérios importantes para a nossa empresa. Postura, atenção, linguagem, todos esses itens são importantes e nós vamos pontuá-los de forma 1 a 5 e nós vamos ter uma estatística para ver como está o seu relacionamento com os nossos clientes, se ele gostou, se ele não gostou, e vamos desenvolver, então, um trabalho aí, analisando essa questão. É totalmente diferente você falar que é bom. Né? É a gente estar mensurando aquilo que dizíamos que era imensurável. Né? É a tangibilização, segundo o Norton, do intangível. Tá? E aí a gente mede para que a gente possa transmitir o que a gente quer. E isso é o BSC, isso é o Balance Scorecard. O Balance Scorecard, na realidade, ele é comparado como uma cabine de um avião. Olha só, alguém viajaria de avião se o piloto chegasse e falasse assim, ih, caramba, isso aqui, não, está quebrado, não funciona. Não funciona, está quebrado. E eu nem olho para isso aí. Tem combustível? Deve ter, os caras botaram, né? Deve ter. Mas é suficiente para chegar a São Paulo? Olha, sempre eles colocam até uma metade ali, nunca caiu. Pô, tanto é que eu estou aqui, nunca caiu. Tá? Então, ninguém viajaria, né? Se a gente não tivesse a certeza de que esses indicadores aqui estão nos mostrando o que é necessário, o que é básico, o que são os sinais vitais de que eu vou conseguir chegar no meu destino vivo, são e salvo. Né? E aí, dentro das minhas loucuras, né, eu comecei a pensar, como eu dou muita aula para médicos, pessoas da área de saúde, enfermeiros e tudo mais, eu falei assim, como é que eu vou falar numa linguagem que as pessoas entendam melhor? E aí eu fiz uma comparação a esse cenário aí. Esse cenário é mais familiar, não é, para a gente? Para a gente da área de saúde, esse cenário é familiar, né? Totalmente familiar. Você faria uma cirurgia que o médico falasse assim? No nosso livro, a gente começa justamente falando isso, né? Um discurso, um debate de um paciente com o médico. Né? Ele fala, doutor, você não vai medir minha pressão, aferir minha pressão? Aí ele fala assim, para quê? Aferir pressão, que besteira, né? Para quê? Eu estou olhando para você, eu estou vendo que você está bem. Mas você não vai ver minha temperatura? Não, que temperatura o quê? Ver temperatura. Para que isso? Ninguém melhor do que médico, né, para entender que os sinais vitais do paciente são fundamentais para um diagnóstico. Né? Quando você vai no consultório, a primeira coisa que ele pergunta é, tem febre? Né, doutora? Tem febre? Não vai ver? Quanto é a sua febre? Ele vai dar um remedinho e vai dizer assim, baixou? E agora, está quanto? O médico trabalha com indicadores, o enfermeiro trabalha com indicadores o tempo inteiro, não é? Aferindo a pressão. Então, ninguém melhor do que nós, profissionais de saúde, para entender a importância disso. Bom, eu acho que eu não preciso falar mais nada, né? Todo mundo já entrou no centro cirúrgico, já viu a quantidade de equipamentos e indicadores que tem ali, né? É o tempo inteiro.
Isso é o Balance Scorecard. Na realidade, é o cenário balanceado de indicadores na tradução. Imagina, um paciente deitado com um cenário balanceado de indicadores que vai mostrar se ele está estável ou não, o que precisa ser feito, qual a medicação que precisa ser dada para que ele se estabilize. A questão é essa, é alcançar o equilíbrio. Existe um autor chamado Robert, não sei o quê, esqueci o nome, que ele diz que o sucesso está no equilíbrio. Eu acho que em tudo na vida, né? O sucesso está no equilíbrio. Sim, você tem vários indicadores que te levam ao seu objetivo e ao seu equilíbrio, onde você quer chegar. Então, é a mesma coisa num centro cirúrgico. Você quer o quê? Fazer uma cirurgia num paciente, que ele saia vivo inteiro, bem estabilizado, não é isso? No equilíbrio. Então, é isso que a gente busca. E o BSC nada mais é do que isso, só que dá organização. E a gente sempre compara o organismo vivo, o ser vivo, nas aulas, quando eu dou aula, eu me aprofundo mais nisso. O ser vivo, a organização é um ser vivo, né? Composta por vários seres vivos, por isso a complexidade, né? E trabalhar isso é muito interessante, né? Trabalhar as pessoas dentro dessa organização, o humor das pessoas, o clima organizacional e uma série de fatores que compõem essa organização. Tá? Então, o que é o BSC? O que é o Balance do Scorecard? É uma ferramenta de tradução e mensuração estratégica. Tá? Ela foi desenvolvida em 1990 como novo modelo de medição de desempenho. Eu tive a oportunidade de participar desse evento em 2006, no Latin America Summit, em São Paulo, e tive a oportunidade de conhecer o Kaplan. E eles dois estão aqui. Tá? E tem esse site aqui que também fala muito sobre o BSC, quem quiser se aprofundar. E tive a oportunidade de perguntar sobre a aplicabilidade do BSC na área da saúde. Foi muito interessante, porque tem um livro, Organizações Orientadas para a Estratégia, que ele descreve essa experiência da aplicabilidade do BSC em organizações de saúde. Tá? E ele já tem essa experiência. É um conceito desenvolvido pelo David Norton, que é do Instituto Norton, da Unidade de Pesquisa da KPMG, e Robert Kaplan, que é professor da Harvard Business School. Esses são alguns livros, um dos primeiros livros, tá, de BSC, que é a Estratégia em Ação, é um dos primeiros. Depois, Organizações Orientadas para a Estratégia, que foi isso que eu falei agora, que apresenta 200 cases de aplicabilidade do BSC. E mapas estratégicos, que ele fala do convertendo aquilo que eu falei, dos ativos intangíveis em resultados tangíveis, que é a tangibilização do intangível. Agora ficou fácil, tranquilo, já podemos ir embora, né? Tá, perfeito. E existe esse livro também do Herrero, que ele fala do Balance Scorecard e a gestão estratégica, uma abordagem prática, que está bem interessante, que ele é bem simplesinho, que vem explicando. Eu fiquei fã do Herrero, fiquei fã desse livro, porque ele fala sobre várias ferramentas de gestão estratégica e aplicado no Balance Scorecard. Esse é um livro também fantástico, que a gente vai sortear aqui. Tá? E tem alguns sites aqui que tem também alguns trabalhos de BSC relacionados. No livro do Herrero, uma coisa que me encantou, foi que o Herrero ele fez uma análise da evolução da ferramenta do BSC. O BSC, em 1990, ele começou como uma ferramenta de mensuração. Conforme ele foi sendo aplicado, eles começaram a entender o BSC como uma ferramenta de implantação da estratégia. Então, eles já evoluíram. Não, isso aqui não é uma ferramenta para medir apenas, ele ajuda a gente a implantar a estratégia. Quando foi em 96, eles começaram a ver como um sistema de gestão estratégica. Quando foi em 2004, eles perceberam, isso está no livro do Herrero, como um modelo de gestão estratégica integrado, porque pegava todas aquelas metodologias e utilizava para complementar a questão dos resultados do BSC, fazia análise de processo. Tá? Então, ele saiu muito do restrito aqui para uma parte mais intelectual. Tá? E eu achei muito interessante essa análise que ele fez, né? E ele até colocou nesse gráfico.
Então, o BSC ele traduz uma nova filosofia para o projeto de um sistema de medidas. A premissa é que as medidas motivam. E ele, talvez eu responda a sua pergunta que você fez no início, que talvez, segundo o Kaplan e o Norton, a maior impulsionador para uma estratégia de sucesso sejam pessoas, colaboradores energizados, pessoas com garra, com vontade, motivadas. Né? Por quê? Porque são as pessoas que vão fazer as coisas acontecerem dentro da organização. E a conclusão dele é que medidas devem estar ligadas à estratégia. Adianta eu medir alguma coisa que não está ligada à minha estratégia? Eu estava dando uma palestra uma vez, aí teve uma pessoa que falou assim, não, porque eu tenho o Balance Scorecard implantado lá na minha empresa. Eu falei assim, que bacana. Aí, por sinal, eu tenho 5.699 indicadores. Aí eu falei, caraca, como é que você mede isso tudo? Você consegue medir isso tudo? São estratégicos? Não, são estratégicos. Como é que você faz para medir isso tudo? O que o Kaplan e o Norton diz que você tem que ter indicadores o suficiente para você poder monitorar aquela organização. Você não pode sair medindo tudo. É estratégico? Está ligado à sua visão de futuro? O que você quer no futuro? É a mesma coisa a gente, né? Na nossa vida. Se a gente não souber focar naquilo que a gente quer e onde a gente quer chegar, a gente sai que nem franco atirador, né? Gastando bala, munição e não acerta nunca o alvo. Né? Então, o que a gente quer é entender. A primeira coisa, a coisa mais difícil, é a gente saber o que a gente quer. Né? O que eu quero? Onde eu quero chegar? Eu acho que é a coisa mais difícil de analisar, né? Minha visão. Porque, você vê, existem muitas interferências externas para a gente chegar à nossa visão de futuro. Mas, a partir dessa definição, eu tenho que saber como é que eu vou trabalhar isso. Tá? Então, a estratégia, o Balance Scorecard tem que estar ligado à estratégia e tem que ter uma correlação entre eles. Senão, ficamos que nem Alice no País das Maravilhas. Né? Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Né? E aí eu pergunto para vocês, o que é estratégia? O que é estratégia? Eu fui buscar lá na Fundação Prêmio Nacional da Qualidade, né? Fundação Nacional da Qualidade. Estratégia é o caminho escolhido para posicionar a organização de forma competitiva e garantir sua sobrevivência a longo prazo. Uma definição bem simples, bem fácil. É o caminho escolhido. Então, que nem Alice no País das Maravilhas, eu tenho que saber para onde vou, escolher meu caminho e definir a minha estratégia e o meu caminho até chegar lá. Tá? E vou medindo para ver se eu estou conseguindo alcançar o meu objetivo, o meu resultado. Então, isso é estratégia. E o Kaplan diz que existem 4 perspectivas que a gente tem que trabalhar no Balance Scorecard. Primeira perspectiva financeira. E ele faz uma perguntinha básica. Como devemos ser para os nossos dirigentes, nossos acionistas? O que eles esperam de resultados? Como é que nós devemos ser? Aí eu vou lá para os clientes, falo assim para os clientes, como devemos ser para os nossos clientes? O meu cliente é classe A, é classe B, é SUS, Albert Einstein, super hospital, é um hospital mais simples. O que meu cliente espera? O que um cliente SUS espera? Ser atendido, né? Hã? Ser bem atendido, né? E quanto mais bem atendido ele for, mais bem atendido ele quer ser, né? Porque a expectativa vai sempre aumentando, né? Vai melhorando. E o que a gente quer oferecer para eles? Isso também, né? Então, eu pergunto para o meu cliente aqui, como devemos ser para os nossos clientes? O que eles esperam? Se meus clientes querem isso, se o financeiro quer isso, quais os processos que eu vou trabalhar e que eu vou focar? Quais são os processos críticos na minha organização que vão me levar a este resultado do meu cliente, aí a esse resultado financeiro que eu preciso? Tá? Quais os processos que devemos ser excelentes? Quais agregam valor ao cliente? Se eu sei quais são os processos, eu vou lá no aprendizado e crescimento, que é a 4ª perspectiva, e pergunto,
Como iremos sustentar nossa habilidade de mudar e evoluir para conseguir esse melhor resultado aqui do processo, para agregar esse valor ao cliente e para conseguir esse resultado financeiro que o stakeholder está pedindo? Como é que eu vou trabalhar isso? Então, o que o Kaplan e Norton diz, que dentro de uma missão, visão e valores, tá, eu tenho expectativas financeiras, expectativas de clientes, que eu vou trabalhar através de processos, e para que esses processos deem resultados, eu preciso da capacitação e evolução das pessoas e de uma infraestrutura para conseguir fazer isso. Então, ele diz que dinheiro em caixa é consequência. Não é consequência? É consequência de quê? Pessoas capacitadas e treinadas, processos efetivos e bem resolvidos, bem trabalhados, clientes satisfeitos, e acionistas satisfeitos também, porque ele vai ter dinheiro. Alguém bota dinheiro numa empresa, se a empresa não tem processos bem definidos, processos bem feitos, pessoas bem treinadas, ninguém bota dinheiro lá. Então, dinheiro em caixa é consequência, não é? Por isso que no Prêmio Nacional da Qualidade, os resultados que eles pedem não está aqui focado apenas no financeiro. Ele pergunta resultado financeiro, resultado de processo, resultado de cliente, não é? Ele vai avaliar. Por quê? Se é só resultado financeiro, em pouco tempo ele vai falir. Ele está focando só no financeiro. E se o cliente estiver insatisfeito? Em pouco tempo ele vai deixar de botar dinheiro no seu caixa. Não vai? Alguém vai numa loja comprar alguma coisa e é maltratado, volta? Não volta. Vai comprar? Não vai comprar, não vou botar meu dinheiro naquela loja, não gostei. Não é assim? Então, a lógica do BSCC é muito simples. Tá? E o que é o BSCC? O que mais do que isso? Na realidade, é essa visão de futuro que ele tem, né? A estratégia, é olhar para o futuro, é criar indicadores pensando no futuro. Não é só, eu quero ter resultado financeiro, eu corto os custos aqui, está tudo certo, eu vou ter resultado financeiro. Mas, às vezes, eu tenho uma estratégia de futuro que vai me gerar um custo maior hoje, eficiência operacional. A estratégia garante você uma perspectiva de longo prazo. Isso. Legal, legal, legal. Mas também o cara administrador é fera, né? Ele tem que... Tá? Então, como o BSC está sendo utilizado pelas organizações de saúde? Eu trouxe um exemplo aqui, eu pedi autorização antes para trazer, né, da empresa que a gente está trabalhando, do hospital, e a gente fez o mapa estratégico e a gente está aprendendo também, né? Estamos implantando e aprendendo. A minha dissertação de mestrado foi um estudo de caso em cima do BSC, e eu fiz uma pesquisa de quais empresas no Brasil tinha aplicado o BSC e descobri várias, né? Várias. Então, eu descobri que, fora do Brasil, nós temos essas empresas, que aparecem algumas no livro, Organização Orientada para a Estratégia, e já existe, hoje em dia, uma premiação, que é o Balance Scorecard Collaborative, que é um Hall of Fame, que é uma figura parecida com essa, que é dada às pessoas que ganham o prêmio do Balance Scorecard. E, no Brasil, eu pesquisei e acabei vendo vários hospitais que utilizavam a ferramenta, inclusive o INTO, tá, que teve a consultoria da própria Siminetics, né? Não tem ninguém do INTO aqui, não? Da própria Siminetics. Hospital e Maternidade Brasil, Santo André, Hemorrio também desenvolveu logo no início. Eu fui ver como Hemorrio estava trabalhando, né, criando esse mapa estratégico e tudo mais. E foi bem interessante o trabalho deles, né? Dentro do que eles tinham, eles conseguiram fazer um trabalho bem legal. E vários outros hospitais aqui que trabalham essa questão. E aí a gente montou o nosso lá no hospital, né? Começamos a trabalhar e começamos a entender o nosso. Definimos a nossa visão, ser reconhecido como um centro de excelência no Sistema Único de Saúde, e nossos valores, humanização, segurança, integralidade, responsabilidade socioambiental,
E colocamos aqui no início a visão e aqui embaixo os valores, porque é com base neles que tudo vai acontecer. Definimos 4 perspectivas para desenvolver o mapa estratégico, conforme foi apresentado pelo Kaplan. Ele sugere 4 perspectivas, mas você pode utilizar 5 ou 3. No livro tem 3, tem 5, tem vários casos que são diferentes, mas nós optamos por utilizar 3 perspectivas. Não necessariamente tem que ser financeira, processo, cliente e aprendizado e crescimento. E nós optamos por utilizar, na perspectiva 1, sustentabilidade, mercado e cliente, processos internos e pessoas e inovação. Essas foram as perspectivas que nós trabalhamos. O nosso foco foi em prestar assistência especializada em saúde e formar recursos humanos qualificados para a saúde. Eram 2 linhas de trabalho que a gente pensou em desenvolver. Na sustentabilidade, a gente definiu que a gente queria alcançar o equilíbrio sustentável dentro do tripé da sustentabilidade, do social, que é o assistencial, e o educacional, porque nós temos residentes lá e tudo mais, e o econômico e o ambiental. Não adianta a gente ter um bom resultado econômico se o ambiental a gente vai estar afetando a questão ambiental e a gente não vai ter sobrevivência a longo prazo. Tá? Como, da mesma forma, o assistencial, e esse tripé tem que estar em equilíbrio, né? E toda a nossa busca é do equilíbrio. Como exemplo, né? Dentro da visão de futuro, o impacto levou a um prejuízo. Ela pode ter tido muito lucro, né, a vida toda dela, só que o impacto negativo acabou com toda e qualquer lucratividade e investimento que ela fez. É esse cuidado que a gente tem que ter, principalmente na área da saúde, que, às vezes, a gente tem um resultado negativo com nossos pacientes e a gente perde todos os nossos clientes, principalmente empresas particulares, né? Quer dizer, se um paciente ou se descobrem que a gente está jogando resíduos em qualquer lugar, logicamente que as pessoas não vão querer utilizar o nosso hospital e vai dar um impacto negativo no ambiente. Ainda mais que nós geramos resíduos e, se a gente joga em qualquer lugar, a gente gera doença e gera mais cliente para a gente, né? É um ciclo, né? Então, a gente tem que ter cuidado com relação a isso, com o meio ambiente. Mercúrio, né? Substituir termômetros de mercúrio, os aparelhos de pressão de mercúrio para digital, porque isso impacta o meio ambiente, isso impacta na saúde dos nossos profissionais. Então, tudo isso a gente tem que estar se preocupando. Então, o nosso foco aqui foi a sustentabilidade como o principal. E aí, depois nós colocamos mercado e cliente, botamos foco no cliente e mercado. Aqui, eficiência organizacional nos processos. E aqui, focado nos nossos valores. Então, o que nós fizemos? Nós definimos os nossos objetivos estratégicos para cada uma dessas perspectivas. Na perspectiva de sustentabilidade, nós definimos que nós queremos ser reconhecido como serviço especializado em saúde, assegurar o equilíbrio orçamentário na perspectiva econômica aqui, contribuir para a preservação ambiental e contribuir para a formação de recursos humanos qualificados em saúde. Então, todo o nosso trabalho está focado em obter esses resultados aqui. Tá? Na questão do mercado, não foi? Nós queremos buscar satisfação dos nossos clientes SUS, ser reconhecido como um Hospital Federal de Excelência Internacional, fortalecer o controle social, desenvolver controle dos processos administrativos, ser reconhecido como hospital sustentável e assegurar a qualidade dos recursos humanos para o mercado de saúde. Tá? Então, o cliente nosso ele tem que nos ver dessa forma, nos reconhecer como um hospital sustentável. E, para isso, diversas ações nós temos feito, nós temos trabalhado. Na sustentabilidade, por exemplo, a gente tem trabalhado fazendo parte da Rede Rio de Sustentabilidade, tá? Tentando buscar, aprender. Luísa está aqui, tem várias pessoas que fazem parte da rede aqui, para a gente estar aprendendo e estar implantando na organização. Com relação aos processos internos, o que eu vou focar? Onde eu vou trabalhar? Então, eu não vou entrar em detalhes aqui para
não me estender muito, mas entramos em vários processos que seriam fundamentais para que a gente consiga esse resultado para o mercado e esse resultado de sustentabilidade para a organização. Bom, se eu sei o que eu quero de resultado para o meu hospital, em termos de sustentabilidade, em termos de mercado e cliente, eu vou buscar os melhores processos e vou trabalhar as pessoas para que essas pessoas desenvolvam seus processos da melhor forma possível. Tá? E aí eu vou lá desenvolver as competências internas, promover e desenvolver as lideranças, promover e valorizar o reconhecimento dos colaboradores, aprimorar a estrutura física e organizacional. Eu vou criar toda uma infraestrutura aqui que eu preciso para quê? Para que meus processos sejam efetivos, melhores. Porque com esses processos rodando bonitinho, redondinho, eu tenho uma especialista aqui em processos, né? Não são fundamentais esses processos? Então, se esses processos estiverem bem formatados, mas não são todos os processos da organização, são os processos críticos, chaves, essenciais. Para quê? Essenciais para chegar à visão de futuro da organização, essenciais para chegar ao resultado que eu quero aqui de sustentabilidade, resultado que eu quero aqui para o meu mercado, para o meu cliente. Então, eu vou trabalhar nesses processos que são essenciais. Mas, para isso, eu tenho que ter essa infraestrutura aqui. Então, eu vou criar competências essenciais dentro da minha organização para que meus processos funcionem de forma satisfatória, excelente, tá? Que a gente busca sempre a excelência, né? Para que eu consiga o resultado tanto para o mercado quanto para a organização como um todo. Ficou claro? Difícil? É simples, não é? Molinha, é só aplicar. Não é mole? E a grande questão, então, é a gente estabelecer toda uma correlação de causa e efeito. Então, a gente costuma botar setinhas assim, para a gente mostrar que existe toda uma correlação de causa e efeito. Quer dizer, eu faço isso para que isso me dê o suporte dos processos serem funcionários de forma redondinha. Neste caso aqui, a seta só está aqui, por quê? Porque eu estou na linha do assistencial e eu vou fazer isso e esses processos para que eu consiga esses resultados para os meus clientes e ser reconhecido como um hospital de excelência. Tá? Na linha do econômico, eu vou trabalhar promovendo a valorização e vou trabalhar em toda essa parte aqui, capacitando meus profissionais, para que eu consiga implantar um sistema de custo, desenvolver um controle dos processos administrativos, assegurar o equilíbrio orçamentário. Tá? No ambiental, a mesma coisa, eu vou trabalhar, implantar a utilização de energias renováveis, implantar o programa de gerenciamento de resíduos, são os processos que eu estou desenvolvendo. Para quê? Para ser reconhecido como um hospital sustentável. Para quê? Para contribuir para a preservação ambiental. Então, eu saio da capacitação das pessoas e vou trabalhando até chegar ao meu resultado. É fácil? É difícil pra caramba. Tá? Manter o foco é fácil? Não. Porque sempre, às vezes, sempre a gente trabalha apagando incêndio, nunca tem tempo para planejar, nunca tem tempo para olhar a nossa visão de futuro, para onde eu estou indo, sei lá. Cada hora acontece uma coisa diferente, são tantas interferências econômicas, sociais, políticas, que tem horas que a gente não sabe para onde a gente está indo. Né? Mas o mapa estratégico, ele te permite ter uma visão que eu chamo de um modelo mental na sua cabeça do que a organização espera, o que a organização quer, e você começa a se ver dentro desse modelo. Ah, eu sou da área de capacitação, então eu estou aqui. O que eu tenho que capacitar? Ah, quais são os meus indicadores que eu tenho que trabalhar? Ah, são esses que vão me dar esses resultados para alcançar esse. Você sabe por que você está ali. Tá? E você se sente até mais importante por isso, né? Porque fazer um trabalho por fazer não tem sentido, mas quando você faz um trabalho que você sabe qual é o resultado do seu trabalho, aonde ele vai chegar, todo mundo quer trabalhar num hospital de referência, numa empresa de referência, numa clínica, não quer?
Você se sente importante, né? Nossa, a clínica Rodrigo Pegada é maravilhosa, não é? Eu trabalho lá dentro, né, Ana? Eu estou lá, né, Cláudia? Poxa, tem um trabalho lindo, todo mundo gosta, e eu sou funcionária dela. Isso dá orgulho para a gente. Então, a gente tem que saber o que a empresa espera da gente, para a gente conseguir dar os resultados que ela espera. Se a secretária lá não sabe por que foi contratada, muitas vezes acontece, você manda o funcionário embora e fala assim, olha, você, por favor, você não atendeu a expectativa da empresa. Aí o cara sai assim, fala assim, mas vem cá, já que eu estou saindo, dá para você dizer para mim qual era a expectativa? Que até hoje ninguém me falou nem o que eu tinha que fazer, não é? Qual era a expectativa? O que eu tinha que fazer, hein? Que até hoje eu não consegui descobrir. Eu estou aqui no ensaio e erro, faço uma coisa, vejo se agrada. E não agradou, peraí, deixa eu tentar outra, né? E você tentando manter teu emprego, você vai lá tentando fazer para ver se agrada, né? Mas ninguém fala para ele o que ele tem que fazer. Tá? Então, essa é uma questão que o mapa estratégico, quando cria essa clareza na cabeça dos líderes também, porque muitas vezes os líderes também não sabem o que querem, tá? Mas chegar a esse ponto aqui é muito difícil, porque tem todo um debate interno para que eles saibam para onde eles estão indo, porque muitas vezes eles não sabem, né? Então, quando a gente consegue definir isso, quando a gente consegue clarear, todo mundo começa a se ver dentro daquele mapa e começa a contribuir, remar para o mesmo lugar, na mesma direção. E aí os resultados começam a acontecer, e isso é bacana, né? Você começa a medir, você começa a acompanhar os resultados. Tá? A gente lá conseguiu desdobrar esse mapa estratégico, e dentro da última perspectiva de pessoas e inovação, a gente trabalhou durante um ano, capacitando, desenvolvendo uma série de treinamentos, até que o pessoal aí participou, que a gente chamou de PCG, né, que é o Programa de Capacitação em Gestão. E falar em gestão na área da saúde também é complicado, né? Muitas pessoas não valorizam muito isso, mas como é importante, né, a gente ensinar ferramentas de gestão para a gente ganhar tempo nos nossos trabalhos, né? Usar uma ferramenta, sei lá, qual ferramenta que a gente estava usando lá de mapeamento de processo e outras ferramentas que nos ajudam a entender como é que está o nosso trabalho. Tá? Então, a gente capacitou aqui e aí medimos o resultado dessa capacitação. Tivemos 666 pessoas capacitadas, sendo 495 do hospital e 171 convidados. Foi muito interessante. Tivemos 22 palestrantes externos, pessoas convidadas que estavam lá contribuindo com o seu conhecimento, e foi bem interessante. E existem vários sistemas de Balance Scorecard que ajudam muito a monitorar esses indicadores e controlar essa correlação de causa e efeito, que é muito difícil, né, de você estar monitorando. Algumas organizações estão colocando uma pessoa só para fazer isso, né? Ficar controlando os resultados, indicadores, medindo. Tá? Então, esse é um exemplo de uma ficha de indicador, que você faz o monitoramento. E o David Norton ele coloca, se você quer sua organização focada na estratégia, tenha certeza que seu sistema de gerenciamento está construído para gerenciar a estratégia. Muito simples, né? Cria um sistema focado nisso, só isso. Se você conseguir isso, está tudo certo. Tá? Eu fiz uma apresentação bem rápida. Queria saber se deu para entender. Tranquilo? Pedro? Acabou. Pô, que bacana, hein? A mensagem para todos nós. Então, como nós estávamos propondo, nós vamos usar agora um tempo rápido, convidar a colega Ana Maria para se sentar ali ao lado, o colega Marcos Azevedo também, para se sentar ao lado, e a nossa colega Rita, ela vai ter oportunidade de responder as perguntas, mas auxiliado pelos dois colegas para a gente fechar uma conclusão aí sobre essa questão da importância do balanço do BSC para o monitoramento das organizações de saúde. Então,
Então, os colegas que quiserem fazer alguma pergunta, pode fazer agora, e eles vão ter a tarefa agora de tentar responder aos questionamentos. Nós podemos começar agora. Se tiver alguém interessado em fazer algum comentário, alguma pergunta. Chegaremos lá. Para relembrar, entendeu? Passo aqui, então, para o Marcos Azevedo, e ele começa agora a gerenciar aqui o debate. Gente, boa tarde, boa noite, enfim, não sei. Fui pego de surpresa. Eu vim para assistir, me colocaram sentado aqui, né? Então, eu vou pedir a ajuda de vocês para poder tentar conduzir alguma coisa aqui. Eu, na minha humilde experiência profissional, né, como administrador, só trabalhando na área da saúde, como administrador, a gente sabe que a gente enfrenta muitos obstáculos para conseguir um lugar de destaque, para conseguir tentar implementar alguns conceitos da administração, principalmente na área da saúde, feito por administradores. Nós temos colegas enfermeiros, fisioterapeutas, dentistas, que se aventuram no papel de administradores e acabam, de uma maneira equivocada, levando o conceito, né, que são trabalhados dentro da administração de uma maneira bastante equivocada. Para minha surpresa, eu pude conhecer uma colega aqui, que está à frente desse projeto num hospital que eu tive o prazer de conhecer em 2 oportunidades profissionalmente, e eu acho que é muito louvável ter um papel sendo exercido por uma figura de uma administradora. E eu gostaria de pedir a ajuda de vocês, de uma maneira, certo, um bate-papo, para não ter uma questão minha de aula, porque a professora aqui é ela, não sou eu, e para poder tentar... Eu estou muito mais na operação do dia a dia das instituições, basicamente mais privadas, trabalhei poucas em públicas, participei de algumas implantações de unidades hospitalares desde o chão. Então, você começar aqui processo processo seletivo, contratação, implementação de processos, remuneração por indicadores de qualidade variáveis da prefeitura. E no meu ponto de vista, quem está lá embaixo na operação, eu acho que o maior desafio é você tentar equalizar ou até mesmo tentar nivelar a figura que não é à toa, na minha leitura e interpretação, ela está na base, né, do tripé, que são as pessoas. E na saúde, hoje em dia, nós temos várias formas de contratação, tem as pessoas que são terceirizadas, contratadas, concursadas, e aí você tentar falar um mesmo idioma para pessoas de regimes de contratação diferente, de remuneração diferente, você fica com aquele questionamento. Por que eu vou fazer isso? Porque eu não ganho para poder fazer. E então, eu acho que o maior desafio para você chegar no resultado lá em cima seria justamente você tentar conseguir mobilizar as pessoas, fazer aquele programa de qualificação, de motivar, e tentar mostrar para eles que, assim, eu acho que o trabalho deles não é basicamente o contra-cheque no final do mês com dinheiro, mas sim a missão que eles têm enquanto profissional, em que eles fizeram o seu juramento profissional nos seus cursos técnicos ou então nas suas graduações. E, principalmente, saúde, a gente cuida do próximo, né? Mas a gente também não pode esquecer de cuidar da gente mesmo. Então, acho que a tua atitude lá no Lagoa foi bastante louvável em tentar mobilizar aquela quantidade de pessoas para tentar mostrar que eles são essenciais para levar o hospital naquela essência. Então, eu acho que a minha maior dificuldade no meu papel de administrador a nível operacional foi justamente tentar fazer com que as pessoas falassem o mesmo idioma, entendessem o mesmo recado, e aí eu estou falando de pessoas com formações distintas, expectativas distintas, realidades de vida distintas, e que eu tinha que botá-las todas sentadas, entender, e se fazer entender diante de um prazo de implementação, diante de um prazo de dificuldade. Então, eu acho que cada um de vocês aí deve ter, dentro de um universo de vocês, deve ter alguma experiência que eu acredito que lidar com pessoas realmente deve ter sido um dos maiores entraves profissionais de vocês. Eu acho que o Rio de Janeiro, a nível de saúde, de implementação da ciência, assim, de técnicas de gestão, está muito ainda aquém perto das unidades de saúde de outros estados.
Então, eu acho que a gente tem um caminho muito longo para tentar trabalhar e principalmente, ter a figura do administrador à frente de forma reconhecida, tecnicamente, não a nível de indicações de outras esferas, para a gente poder tentar conseguir fazer com que a administração na saúde também é possível, né? Eu acho que o Kaplan e o Norton, eles vêm de um outro mundo, vamos dizer assim, né? De outra realidade, em que impacta a forma de remuneração é diferenciada. Hoje a gente trabalha aqui no SUS, vou tentar trazer mais para a área privada. A gente trabalha hoje aqui uma remuneração mais em cima de procedimentos, não em cima de resultado. E aí tem aquela literatura de um livro do Michael, que eu esqueci agora, que é Repensando a Saúde, Michael Porter, que ele fala sobre a questão de resolutividade, de indicadores. Aí já existe um movimento de discussão, de uma mudança dessa remuneração em cima da performance, não em cima do procedimento. Eu acho que a gente está à frente aí de um cenário que vale a pena se interessar por esse tipo de assunto, porque uma coisa é a gente fazer de maneira suave e depois é a gente ser obrigado a ter que engolir uma nova realidade diante de uma mudança institucional, né, de governo, etc. Então, eu queria perguntar para vocês levantar o braço, até interagir com ela ou comigo aqui, vai tentar dizer se eu estou com razão, se eu não estou com razão, se a minha dificuldade nenhum de vocês passou. Se não for o caso, eu vou ficar frustrado, porque eu vou me sentir como se fosse isolado do mundo, né? Mas, enfim, eu acho que é uma forma que eu tenho de dar um pouco do meu testemunho, de tudo que eu passei. E acho que te parabenizar por esse trabalho, pelo teu exercício aí, e desejar que você consiga implementar, não só na Lagoa, mas em outras instituições de saúde, principalmente nas públicas e também nas privadas. Bem, meu nome é Ana Maria. Eu não sou administradora, faço parte da turma multidisciplinar, né? Na verdade, a minha formação é na área da educação e tenho 20 anos de experiência dentro da educação na área da saúde. Trabalhei com programas de políticas públicas, né, e universidades, processos e depois treinamentos. E o que a Rita traz para a gente, dentro da gestão na saúde, é de fundamental importância, né? Nós temos, sim, um ambiente muito complexo. Eu costumo dizer que ser administrador na área da saúde é um ato de coragem, porque não é para covardes, porque é um ambiente difícil, um ambiente onde a gente trabalha com vários, como eu digo assim, com situações bem específicas. Trabalhar com médico não é muito fácil, né? A gente vai considerar que eles são verdadeiros deuses. E a gente tem também uma parte da enfermagem que é geralmente subaproveitada, porque normalmente nós temos mais, a carga toda fica com os técnicos de enfermagem, e a enfermagem fica na parte de administração, muitas vezes até assumindo o papel de administradores. Bom, essa complexidade da saúde, ela é preciso ser conhecida nas suas especificidades, nas suas necessidades. E o administrador é muito visto como aquele que vai dar respostas e solução para tudo, quando, na verdade, não está um pouco fora da alçada dele oferecer exatamente responder a todas as expectativas que esse mundo, né, hospitalar ou laboratorial, que seja, necessita. Então, o que eu vejo que a Rita traz para a gente é uma de importância fundamental de você trazer ao nível do conhecimento do indivíduo, né, toda essa visão estratégica do porquê. Costumo sempre dizer que nós precisamos usar essas pequenas palavras, que são perguntas fundamentais para que a gente possa, até na própria vida, oferecer. Primeiro de tudo é o que é, para quê, né? Como e quando. São perguntas que nós fizéssemos sempre o que é, por quê, para quê, como e quando, nós vamos ter fundamentação e vamos ter respostas para aquilo que nós vivemos e fazemos todos os dias. Quando você ocupa um espaço,
né, que você tem escolhido por um perfil profissional, com competências definidas. Você sabe qual é o seu papel naquele complexo. Você responde de acordo dentro daqueles processos, aquele fluxo de processos que é exigido. Então, você entende, né, da importância que você está desempenhando e qual é o valor que você a expectativa e qual é o valor que você pratica naquela instituição. Então, não é só medir, porque a gente medir é uma consequência. Agora, o que é o mais difícil é você saber quais são os indicadores, o que é esperado de você, né? Então, o Balance Scorecard, ele é uma ferramenta, sim, né? Mas a visão estratégica, eu acho que o papel mais importante desse processo é que ele aproxima a visão de futuro, que você colocou muito bem, com o operacional, né? E não só aquilo que é, vamos dizer, exigido, mas também aquilo que é invisível, né? Que é o que está por trás do cliente, o que a sociedade realmente... Porque são duas coisas. A sociedade tem uma visão nossa, né, e a gente tem a visão da sociedade. A gente pensa que a sociedade pensa sobre a gente, mas, na verdade, ela tem um pensamento talvez até diferente. Então, como é que nós estamos respondendo a isso? Então, essa é... Não sei se... vou deixar com a Rita, que é expert na situação, né? Mas eu vejo, sim, que é uma ferramenta importante e que a gente precisa evoluir na nossa organização, na busca da eficiência, da qualidade, na sustentabilidade, bastante. E é uma maneira de você ter não só o controle, mas também, vamos dizer assim, a satisfação de ver uma realização a longo prazo. Conforme prometido, eu falei que eu não sei de nada, eu quero a ajuda de vocês, né? Porque eu quero vocês se manifestando, colocando um pouco para fora a experiência de vocês, até para poder interagir aqui com a professora. Pera um minutinho, eu vou levar aí você. Você fica aí. Ela tem que falar. Não, é porque realmente eu achei muito importante isso que você falou, que eu acho que é exatamente isso. Nós trabalhamos também no hospital, numa clínica, e essa dificuldade que a gente tem, eu acho que não é só com o médico, não, eu acho que é com todo mundo. Os médicos que estão acabando de se formar, que eu acho que eles se acham mais deuses do que aqueles que já têm mais tempo, uma carreira já trilhada, entendeu? Mais experiência, seja lá o nome que a gente possa dar, mas, de qualquer forma, o operacional todo realmente é a recepcionista, a enfermeira, que fica muito no administrativo e não facilita a vida da técnica, que é mais operacional. Eu acho que isso eu acho que a dificuldade maior, infelizmente, são as pessoas realmente, né? Que poderiam... É mais difícil você colocar as pessoas a enxergar uma visão assim de futuro, de humanização, de atender o paciente, o cliente com mais carinho, porque a sociedade que ela diz que a gente vê a sociedade, porque realmente nós somos a sociedade. Nós estamos aqui de um lado que, enquanto nós não estamos no hospital, né, do outro lado, nós somos sociedade e a gente enxerga aquilo, quando a gente não conhece, de uma forma. E a gente só começa a ver o outro lado da situação realmente quando a gente está lá dentro. Que aí a gente vê as dificuldades, a falta de medicamento, a falta de equipamento, a falta de boa vontade dos profissionais de ajudar. Enfim, eu acho que a dificuldade maior realmente é essa. Eu, particularmente, penso muito assim como você, porque eu tenho essa dificuldade com as pessoas. É difícil a gente dar um empurrãozinho neles para ver se consegue melhorar a situação. Eu penso assim.
Eu queria registrar também a presença aqui da colega Laís Lopes, que é membro da nossa Comissão de Saúde, e do Evanildo Rangel, administradores que sempre atuaram na área da saúde, né, e que vieram participar do nosso evento. Boa noite. Pode dar o testemunho, mas no final, a pergunta, para quem está aqui, para poder estar aí, Tá certo. de problemas, vocês levaram para as achando suas ótimo. respectivas instituições possíveis soluções de seus problemas, entendeu? Eu acho que aqui é a oportunidade de tirar aquele coelho, né, da cartola dela, e vocês começarem a botar em prática, né, dentro da realidade de cada um de vocês, entendeu? Boa noite, eu sou Rose, do Hospital Federal da Lagoa. Bom, o que eu vejo? Foi muito boa a apresentação e assim. E agora, os três fecharam muito no que eu penso e no que eu vejo. É a dificuldade muito, tudo, em geral, realmente, de todas as classes e tudo, de tudo, até assim com o usuário, que eu trabalho no SUS, né, com o usuário. E parece assim que todo dia a gente tem que matar um leão. A gente chega em casa exausta, né? E o que eu vejo? Tem um pequeno grupo que tenta evoluir, que tenta crescer, que tenta trabalhar e fazer com que isso aconteça, que esse projeto aconteça. Mas essa dificuldade toda é o ser humano. E o que eu vejo, que o que se tinha antes e hoje está cada dia mais raro, é que falta humanidade. E o que falta é assim, o profissional botar sentimento no que ele faz. Porque todos os dias no meu trabalho é isso que eu vejo, é a falta de sentimento no que se faz. Então, muitas vezes, a gente tem que lembrar que a gente está na área de saúde, é por amor, é que a gente ama o próximo e que a gente quer aliviar o sofrimento de cada um. Porque, quando o usuário chega no hospital, muitas vezes ele já vai deprimido, porque ele é leigo. Sabe? Então, ele já entra ali pensando que ele já está condenado à morte. Sabe? E, assim, eu vejo que está faltando esse amor, tá? No profissional. Alguns têm esse amor, e isso eu vejo, é a minoria, e as pessoas não têm tempo, sabe, para trabalhar nesse projeto. As pessoas nunca têm tempo, porque elas estão sempre correndo, elas têm sempre algo a fazer. Então, é essa dificuldade. Eu queria até perguntar para você como é que a gente vai poder fazer para acordar as pessoas, para humanizar as pessoas, para lembrar que elas têm um sentimento e que o trabalho, além de tudo, também é feito de sentimento. Eu queria lembrar também que, para a realização aqui do nosso sorteio dos livros, é necessário que seja feita a confirmação do nome lá. As pessoas que confirmaram o nome na lista, automaticamente vieram aqui para a nossa, digamos, urna. E quem não fez e tiver interesse em participar do sorteio, é interessante confirmar lá. Vou passar aqui para os colegas, aqui, para eles responderem aos questionamentos. Posso falar? A gente sempre que fala em planejamento, em visão de futuro e tudo mais, a gente sempre acaba falando dos problemas, né? Só que a gente não percebe que, às vezes, a gente vive apagando incêndio e não chega a lugar nenhum. Está sempre correndo atrás do rabo, né, que a gente diz. Tá? E não chega a lugar nenhum. Eu dei uma aula uma vez em Angola, fiz um treinamento em Angola, e aí, Angola, cheio de problemas lá, né? E aí eles falaram para mim assim, ai, meu Deus, como é que eu vou implantar a BSC em Angola? Difícil, a gente não tem luz, de vez em quando cai a luz, de vez em quando acontece isso, coisas que não são nem da nossa realidade, tá? Que acontecem lá. E aí eu comecei a pensar, eu comecei a conversar com eles, e eu percebi o seguinte, a gente não tem recurso, às vezes, para implantar algumas coisas, mas quanto a gente desperdiça. Outro dia a gente estava vendo a questão da logística, quanto de medicamento vai embora para o ralo, no lixo, porque venceu.
Quanta coisa acontece dentro das nossas instituições que geram desperdícios. E que, se fossem bem gerenciadas, podia ter recursos, sim, para aplicar em outras coisas, e até em capacitação de pessoas. Realmente, às vezes, a gente se acomoda, a gente está lá trabalhando, e ai, não vou fazer isso não, caramba, estou cansado. Porque a vida está sendo muito difícil para a gente. Agora, então, ano que vem, então, a promessa é de piorar, né? Que a gente espera, né? Que todo mundo está falando, né? E aí a gente se acomoda e fala, ah, não vou fazer nada não, porque ano que vem vai piorar, eu acho que não vai dar, eu acho que não. Mas eu acho que a gente tem que continuar assim, batalhando e tentando motivar as pessoas. E a grande questão é persistência. A gente tem que ter persistência e continuar tentando, e continuar tentando, e continuar fazendo. E a gente já está, eu, Ângela, a gente trabalha com uma equipe da qualidade dentro do hospital, e a gente já está programando fazer o programa de capacitação para 2016. Por quê? O que a gente percebe? Que a gente capacita hoje e amanhã as pessoas já esqueceram. Ou entram no comodismo e param de fazer. Tá? E param de se aperfeiçoar, e param de investir. Então, eu acho que a gente tem que ter, sim, persistência. E eu quero contar com você para você continuar apoiando a gente, porque você é 10, está sempre lá com a gente, está sempre querendo e buscando os melhores resultados. E se a gente consegue gratificar ou elogiar ou premiar as pessoas que dão bons resultados, a gente vai incentivar as outras pessoas que não dão a fazerem bons trabalhos também. Não vamos só porque alguns não querem a gente desistir. Não vamos só porque não tem recurso da gente falar assim, ah, não tem recurso, não vou fazer. Pô, toda a capacitação que nós fizemos, com 666 pessoas participando, nós não gastamos um tostão. Nós levamos um especialista num tema que a gente era fraco no hospital, a gente levou ele para falar, ele era do INTO. Ele é uma pessoa que é um especialista no INTO, está fazendo um trabalho excelente lá, nós identificamos e convidamos ele para... Ensina para a gente como é que você está fazendo. Vamos fazer benchmark, vamos trocar. Nós somos hospitais públicos, temos especialistas, temos gente fera lá dentro, a gente não precisa pagar ninguém aqui fora. A gente tem recurso próprio, interno, de capacitação, de capacidades. A gente pode fazer, a gente tem um projeto RUT aí, que a Ângela está trabalhando, que é um projeto de telemedicina, né, que a gente está implantando lá dentro. Então, tem coisas que a gente tem e que a gente tem que aproveitar, mas a gente vai ter que trabalhar, né? Se a gente se acomodar, realmente tudo vai parar. Eu acho que a gente tem condições de fazer, sim. Se você percebe que alguém está desmotivado, motiva. Vamos lá, vamos fazer, a gente pode. Porque uma vez eu fui dar aula, era sobre serviço público, né? E aí a gente passava um videozinho que mostrava aquela mesma pessoa no serviço público, lixando a unha sem ter o que fazer e sem querer trabalhar, e essa mesma pessoa indo no serviço público para ter um atendimento e a pessoa do outro lado tratá-la mal. Porque, ao mesmo tempo, nós recebemos esse atendimento. Então, a gente tem que se colocar no lugar do outro, né? Poxa, aquela pessoa está ali, podia ser eu, né? Então, vamos atender bem, vamos fazer o melhor que a gente pode, vamos colocar em prática aquilo de conhecimento que a gente adquiriu. A gente tem muito conhecimento, tem muita coisa para botar, para ensinar, para transmitir. Poxa, nós levamos lá para falar para a gente, para dar um depoimento de graça. O desembargador Jessé Torres, uma pessoa maravilhosa, que falou sobre judicialização da saúde, falou para a gente, deu um depoimento incrível, motivou muito todos nós lá dentro. Não foi bacana? Foi excelente. Ele estava ali contribuindo, né? Ele estava ali dando um pouquinho dele, acreditando. Eu acho que a gente tem que acreditar, sabe? Hã? Humanista, com certeza, porque é uma figura que não tem tempo, né? Importante, bacana. Como o grupo da Rede Rio de Sustentabilidade, que a gente está junto aí, isso não envolve dinheiro, envolve, sim, pessoas interessadas que estão, além do seu trabalho, se dedicando para correr atrás de soluções. Nosso grupo de resíduos também, né? A gente se reúne todo mês para a gente aprender uns com os outros, para a gente trocar, para a gente buscar soluções para os nossos hospitais. A gente, por conta própria, vai nos lugares para aprender, a gente corre atrás.
Então, eu acho que a gente é um herói, eu sei disso, né? Porque eu também quero, todo mundo quer ser reconhecido. Às vezes a gente não consegue, né? Mas eu acho que só o fato de estar aqui, só o fato de a gente estar podendo falar um pouquinho de resultado, já é um reconhecimento, entendeu? Não é só dinheiro que faz a gente ficar feliz, né? A gente fica feliz com pouco, né? Nós somos do SUS. Vamos lá, gente. Eu estou sentindo um pessoal meio acanhado, tem o pessoal aqui do resíduo, né? Tem que ficar de olho no manifesto, né? Recolher o lixo tem que receber o manifesto. Que não tiver manifesto, não tem indicador, entendeu? Está pagando uma coisa, está botando aí o risco ambiental. Gente, quarta via, tá vendo? Olha só, eu sei porque eu acompanhei de perto isso aí também. Vamos lá, gente, vamos participar para poder aqui ajudar aqui. Mas então vai ser a última pergunta que eu acho que o Paulo tem que encerrar. Aquele rapaz aí de camisa P, tem um Rogério também ali. Não é encerrar, o debate pode continuar. Eu estou só preocupado com o processo de apuração aqui do sorteio. Quem tinha se inscrito, se identifica também para a gente saber quem é o pessoal que está propondo aí as perguntas. Boa noite, eu sou o Jonatas, faço estudo de administração. Só uma pequena pergunta, eu gostaria de saber, para a Rita, desculpa, para implementar, para pôr em prática essa ferramenta, se depende única e exclusivamente do pessoal interno, ou também se depende do governo, no caso do Hospital Federal de Alagoas. O planejamento estratégico que você tem que fazer, você pode até planejar no hospital, tá? Você pode fazer um planejamento. Lógico que você tem toda uma definição de governo que já foi passado. Você sabe por que o seu hospital existe, né? Existem, lógico, definições que às vezes não estão claras e tudo mais, mas geralmente o diretor sabe por que o seu hospital está ali, por que ele existe. Então, a partir dali, você pode definir. Eu pego, por exemplo, a Petrobras. A Petrobras ela tem seu planejamento estratégico no nível macro, tá? Da holding. Você pode planejar a holding e desdobrar o balance scorecard nas unidades de negócio da instituição. Tá? No caso, nos hospitais, você pode planejar Ministério da Saúde e desdobrar ele dentro das instituições públicas. Você pode planejar a rede DOR, por exemplo, na rede, os gestores e toda a rede, você tem o planejamento, você faz o desdobramento. Às vezes, lá na holding não tem isso, mas, às vezes, o diretor do hospital, ele percebe e ele tem a sua visão de futuro e tem as suas determinações e resolve utilizar essa ferramenta. Se lhe for permitido isso, por que não? E ele começa dali para baixo. Obviamente que os resultados dele, a gestão dele vai ser tão legal que a holding vai pedir para ele para ensinar, entendeu? Mas nada impede que ele comece dali. Como nada impede também de você fazer um BSC pessoal seu. Tá? Se vocês entrarem no site visãoeação.net, eu coloquei lá um artigo super legal sobre do BSC pessoal ao BSC organizacional, onde eu mostro toda essa correlação do gerenciamento do líder da organização. Porque, às vezes, esse líder não sabe o que ele quer. Se ele não sabe o que ele quer, e se os líderes todos dentro da organização não sabem o que ele quer, ele não vai conseguir saber o que a organização quer. Ele não vai conseguir trabalhar isso. Então, a primeira coisa que tem que fazer... Eu sou psicóloga também, né? Eu acho que entra um pouco por aí, né? Eu acho que tem que fazer essa autoanálise, né? O líder chegar e ter um autoconhecimento, né? O que eu quero como líder, né? O que eu quero e o que minha organização quer e o que eu quero para a minha organização. Para fazer essas definições e aí sim começar a trabalhar, né? Esse artigo está interessante, ele está publicado lá. Ministério da Saúde, você sendo Hospital Federal, né? O fato de você ser saúde e ser federal, você tem toda uma legislação que engessa muito. Você não pode ser como uma iniciativa privada que você pode, de repente, viajar na batatinha, vamos brincar assim, né? Eu desejo alguma coisa assim, mirabolante, diferente. Bom,
Não, mas se eu tiver... Não, se eu tiver o apoio do gestor, da direção, da instituição, eu posso fazer o ilimitado. Do momento que você gere sucesso, né, e resultados positivos, você pode criar a vontade. Lógico, a gente está usando uma brincadeira, mas lógico que a gente sabe da realidade. Mas o que você tendo esse mapa estratégico do Ministério da Saúde, você dentro daquele mapa você vai ter a localização dos hospitais federais e dentro dos hospitais as funções que você tem, como a Rita já colocou. Ali você pode fazer o desdobramento. Agora, o que é importante é realmente, primeiro, você saber-se dentro da instituição e, sem apoio de gestão, vocês não vão fazer nada. Então, a primeira coisa que é preciso é a gente ter o apoio da gestão. A gestão é desencadeadora de todo o processo, porque ela tem realmente as determinações. Depois disso, você tem a modelagem organizacional. Você tem toda a modelagem, o que consta na instituição, né? Aí a Rita já desenvolveu bastante interessante, bastante bem relatado aqui todo aquele processo quando ele colocou o mapa estratégico como exemplo, né? Agora, fazer sozinho a gente não faz nada, a gente tem que fazer sempre junto, né? E conhecer, como aquela colega colocou, as dificuldades de interrelações pessoais, é muito importante a gente fazer, como a Rita falou, o clima organizacional, que hoje em dia chama de ambiência também, né? Saber quais são, o que os servidores pensam do chefe, o que o chefe pensa, o que a gente espera um do outro. Às vezes você tem uma ideia de que está fazendo um trabalho muito bem feito, às vezes você se surpreende que o trabalho poderia ser feito de outra maneira. Aceitar informações, aceitar colaboração, porque às vezes as pessoas são um pouco fechadas e não abrem oportunidade, porque nem todos pensam igual, e às vezes a pessoa que está exatamente naquele cargo, naquela função, ela teria uma solução muito eficiente para aquilo que você imagina que aquela função é atribuída a ela. Então, essa parte de socializar e aceitar e participar em conjunto, isso gera a motivação necessária, porque as pessoas têm voz. E quando a gente tem voz e é ouvido, a gente se sente valorizado, aí você participa mais. Porque a tendência é a gente ficar, não quer mudança, né? Deixa que está como está e vamos levando. Mas aí a gente fica sem visão de futuro, né? Então, era só essa pequena contribuição que eu queria dar. Eu gostaria de saber se, além do Rogério, se tem mais alguém. O Fábio, por exemplo, se vai falar alguma... O Fábio foi o primeiro a chegar aqui merece falar. Fez vários... Eu percebi ele fazendo vários comentários sobre o tema. Obrigado a falar. Aí eu estou esperando uma palavra dele, mas pela ordem é o Rogério. Passa a palavra para ele, depois volta para você? Então, tá bom. Agora, com a palavra, o nosso colega aqui da Comissão de Saúde, o Fábio. Fábio Pinheiro, perdão. Bom, gente, eu também trabalhei, sou do Hospital Cardoso Fontes, Federal Cardoso Fontes, e lá também fizemos o planejamento estratégico, e nesse planejamento estratégico desenvolvemos esse balanço scorecard da mesma forma como a Rita desenhou, e ele funciona e seguindo os passos, né, de todo o plano de ação que depois ele vai se desenhar, o sucesso vem, e vem mesmo, porque aí você vai monitorar, você vai avaliar, e é uma ferramenta excelente. Tá? Ele foi provocado, então ele... Eu senti ele um pouco inibido, entendeu? Eu achei ele um pouco inibido. Não teve como não pode dar mais contribuição, já que implementou, né, eu acho que ele pode apresentar quais foram as dificuldades, compartilhar com os colegas assim, qual foi, assim, isso aqui foi complicado demais, eu usei essa estratégia para poder resolver esse problema, que aquele gordinho falou que é um problema.
No próximo evento, né? Desculpa, então corta que eu falei. Agora, o colega Rogério Marques, também membro da comissão, ex-diretor administrativo da maternidade Alexandre Flamengo e Herculano Pinheiro, das duas, tá? E Herculano Pinheiro. Eu já estava quase pegando uma cadeira para colocar ali, né? Se me permite, eu vou falar de lado aqui para ver o pessoal. Por quê? É que nós estamos sendo vistos também pelos colegas através da web. Queremos mandar também para o pessoal aí que está nos assistindo a partir da internet um alô, né? Uma saudação. E nós vamos passar agora para o nosso colega Rogério. Se puder virar para lá, é bom, porque dá uma atenção aos amigos da web. O Marco falou que depois que fizer o testemunho, eu tenho que fazer uma pergunta, mas eu não quero fazer uma pergunta, pra ela. não. Pergunta para ela. Estou super satisfeito com a palestra, adorei, parabéns, Rita, muito, muito bem colocado, de forma simples, todos nós conseguimos entender. Mas olhando, e quem pediu para colocar esse slide, essa slide é coisa antiga, né? Essa lâmina, essa projeção fica mais bonita assim, escolheu muito bem, porque ali está ali todo o resumo, né? A perspectiva está ali completa, então tem um resumo. E lembrando, né, que eu tenho 32 anos de Ministério da Saúde, e uma das coisas boas de você ir ficando velha, porque você vai pegando experiência e vai começar a comparar o que era com o que está sendo agora, né? E aí eu peguei essa lâmina, essa projeção, e levei para alguns anos atrás, imaginando, fazendo perguntas ou para a alta gestão do hospital ou para os trabalhadores do hospital, né? E se nós falássemos assim sobre a perspectiva financeira, ninguém se incomodaria com ela, porque o dinheiro vem do governo, não é? Quem se importaria com isso? Quem se importava com isso há algum tempo atrás? Aí, na outra ponta, aprendizado e crescimento. Para que eu vou me aposentar quando chegar no ano tal? Com 35 anos ou com 30 eu me aposento? Não preciso, né? Vindo para o outro lado, vamos pensar nos clientes. Para quê? O cliente, se ele for atendido, ele já está satisfeito. Se não chover na hora da fila, ele já está feliz. Então, o que vier está bom. E do outro lado, os processos. O que é isso mesmo? Eu comecei eu estava aqui ouvindo as explicações e pensando nisso. Então, eram coisas que eram inimagináveis até algum tempo atrás. E não vamos muito longe, não, né? Não vamos muito longe, não. Vamos fazer um corte de 10 anos. Isso é pura novidade, 10 anos atrás. Né? Nós estamos lá, já nos anos 2000, e muitas das coisas que esses professores, doutores que criaram isso, ainda não tinha nem chegado aqui. Você, para saber um pouquinho disso, você tinha que se esforçar, tinha que ir para um evento, tinha que procurar literatura, você tinha que fazer um movimento para chegar a isso. E hoje nós estamos aqui na casa do administrador, com muito orgulho, tendo aqui pessoas que são da profissão e que não são. Temos estudantes, né? Isso é maravilhoso, essa renovação, e estamos tratando de um tema tão importante numa quinta-feira chuvosa. Isso é que é bom. Nós temos aqui umas 30 pessoas, se eu não errei na conta, e isso é muito bom. Estamos de parabéns, tanto a Comissão de Saúde como o Conselho e a palestrante, todos os nossos convidados, trabalhando e pesquisando e discutindo um assunto tão importante para as nossas instituições. Parabéns. The question. A pergunta, professor. Não tem? Então, não foi esclarecedor. Todos estão aptos agora a chegar em suas instituições, né, receberam o prêmio de qualidade, né, que é o Prêmio Nacional de Qualidade, não é isso? E vamos reconhecê-los nas capas de jornais, não é isso? Recebendo o prêmio. Então, é isso aí. Doutora Rita, após vamos passar para o sorteio, hein? Uma vez, meu filho virou para mim e falou assim, mãe, eu fiquei de recuperação. Aí eu falei para ele assim, mas, meu filho, você ficou em recuperação? Mas se você tem dúvida, me pergunta, vamos estudar junto.
Ele, mãe, não estudei nada, como é que eu vou ter dúvida? Eu não consigo nem perguntar, eu consigo. Não sei nada. Eu quase que eu matei ele, né? Mas eu espero que vocês tenham aprendido mesmo. Então, não entenderam nada do que eu falei, foi péssimo. Mas foi bom? Vocês gostaram? Foi rapidinho, foi bem corrido, mas foi o que deu no tempo, né? Espero que vocês tenham gostado. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, em nome do presidente do CRA, administrador Wagner Siqueira, e em nome dos membros da Comissão de Saúde, que se reúne toda a última quinta-feira do mês. As reuniões são abertas aqui no CRA, no terceiro andar. Todos estão convidados, nas últimas quartas-feiras de cada mês. Fui corrigido aqui pelo meu colega Rogério. E desejar também a todos, assim como a nossa palestrante, um bom Natal e que nós tenhamos um ano de 2006 muito melhor, 2016. E voltando nos 2016 melhor e nos reunindo sempre aqui na sede do CRA nas nossas palestras. Agradeço a presença de todos.